Então, sobre a base, ela vem escrito que é uma base de alta cobertura, Ultra HD, hipoalergênica, o que para o público de pele sensível é essencial. É resistente à água, é uma base que me deu a impressão que é uma base de tratamento, porque ela não fica, depois que você tira assim a base do rosto, a pele não fica ressecada, não fica com aquele aspecto que abusou de maquiagem e a pele tá pedindo nutrição, por exemplo. Eu faço sempre o preparo da pele antes, né? Textura leve, secagem rápida, acabamento mate e isenta de óleo, oil free. Resistente à água. No caso dessa, então, é a número 1, a minha cor, é essa daqui. Eu vou usar uma... não é plaqueta, né? É uma esponjinha de silicone pra pingar. Eu tenho evitado usar a plaquetinha de inox, no meu caso, que eu sou alérgica ao níquel, pra evitar contaminação, assim, do níquel de repente vir pro rosto, enfim. Então eu uso a esponjinha de silicone. O pincel língua de gato, eu sou daquelas maquiadoras antigas, assim, tenho quase 40 anos, então eu acabo indo para os pincéis mais antigos. Eu adoro língua de gato, eu acho que ele é o que menos absorve produto com relação a você aproveitar a gotinha que você pingou, né? Então eu consigo passar bem, lógico que ele vai deixando umas marquinhas e tal, mas eu consigo ganhar a cobertura que eu preciso usando pouco produto. E depois eu dou o acabamento, polimento com a esponjinha ou com o pincel Duo Fiber ou o Kabuki, tá? Então pego lá na pontinha do pincel e começo a aplicar no rosto. Eu vou usar o espelho também pra ir aplicando, porque eu não consigo enxergar na câmera aqui, tá? Ó, então notem que ela tem uma cobertura boa, por exemplo, tem bastante melasma e tal. Ela cobre bem, não vou fazer parte de corretivo nem nada. Eu só fiz a higienização da pele e passei um pouquinho de protetor solar, tá? Isso mais cedo, né? Não foi agora. Notem a hora que eu vou passando, que ela já vai cobrindo bem. É uma base que seca rápido. Então, assim, eu como não gosto de base muito mate, justamente pela idade, assim, né? Por já estar perto dos 40, tende a trincar. Então eu uso uma base, assim, que fique um pouco mais fluida no rosto e evito praticamente, assim, não uso pó. Justamente para poder evitar de trincar nas linhas finas, nas ruguinhas e tal. Mas eu vou passar ela para manter a integridade da imagem, assim, para que vocês consigam perceber como que ela se comporta no rosto. Eu vou fazer sem diluir, sem corrigir subtom, nem nada, tá? Ó, percebam que ela tem uma cobertura boa. Eu aplico então com pincel, língua de gato. A cobertura é legal e ela seca bem rápido, mas ela não fica uma base seca que dispensa o uso de pó. Isso vale falar porque eu, por exemplo, eu não gosto de usar pó, né? Eu uso praticamente nada, assim, de pó. Justamente para evitar trincar. Então depois eu vou pegar um pó bem fininho, que tem um pouquinho de iluminação, que eu gosto de uma pele com glow, assim. E aí dou uma seladinha nela, porque ela fica... ela é densa, né? E ela é mais sequinha, então ela já vai ficando até difícil de espalhar, percebe? Ó, quando eu uso ela, então, diluída, eu percebo que, assim, ela não marca poro nem nada. Mas quando eu uso ela diluída, eu percebo que marca ainda menos e ela espalha melhor e vai render mais, né? Mas eu vou, como eu falei, vou passar ela do jeito que eu pinguei lá para que vocês consigam notar cobertura, textura da forma correta, tá? Pra quem tem uma pele mais oleosa, talvez prefira ela assim, mais densa mesmo, mais sequinha. No meu caso, minha pele é mista normal. E em algumas regiões ela fica um pouco mais sequinha, até pela dermatite, assim, né, por ser alérgica. Tem partes que ela resseca e tudo. Ó, notem que como eu sou um fundo frio, um fundo rosado, já no vídeo já vai dar pra vocês perceberem que eu vou ficando meio amarelinha com ela. Mas como eu falei, no dia a dia isso não tá me atrapalhando, porque eu sei corrigir o subtom, né? E aí eu faço a diluição dela e corrijo o subtom, então tá me amparando super bem. Ah, detalhe, eu não tinha feito ainda esse vídeo pra vocês. Eu recebi os produtos na semana passada, acho que já vai fazer uma semana pra mais que tá comigo. E eu tenho usado todos os dias. Eu não quis fazer antes porque tudo que for de processo alérgico para uma pele mais sensível, é importante testar. O teste de contato seria, passa o produto, deixa 40 minutos e aí remove e observa a reação da pele nas primeiras 48 horas. Mas tem coisa que não reage nesse primeiro teste de contato e às vezes no acúmulo, assim, usando mais dias, a pele começa a reagir. Então eu quis usar vários dias seguidos, diluindo e sem diluir,
pra sentir como que ela fica no rosto, tá? Ó, esse é um pincel Kabuki, ele tá velhinho, mas eu gosto dele, então vai ser ele mesmo. Eu passo ele com um pouquinho de força, assim, pra tirar as marquinhas que o pincel língua de gato vai deixando. Ó, perceba que mesmo numa certa distância, ela fica um pouquinho diferente, o subtom, tá vendo? Lógico que assim, a hora que entra todo o contexto, a parte de iluminação, contorno e tudo, isso não fica tão perceptível, mas como eu fico meio invocada com isso, assim, como eu falei, no dia a dia eu uso ela corrigida subtom, tá? Ó, então aqui é o resultado da base no rosto, ainda sem iluminação, sem selar, sem nada. Eu praticamente evito selar, como eu falei, pra evitar marcar as linhas finas e tal, as ruguinhas. Numa pele mais jovem eu acho que o pó vai bem, principalmente se a pele é oleosa, mas no meu caso, que tem uma pele já mais madura e tudo, eu já evito selar com pó. Porém, nessa base, apesar dela ser sequinha, ó, pode ver, ela não volta pra mão, tá vendo? Eu fico sentindo ela no rosto, assim, um pouquinho, fica meio pegajosinha, assim. É bem leve, não chega, tipo, você passa a mão, você não tira ela não transfere, não volta nem nada, então de repente se ficar secando, passar uma bruma e tal, talvez nem precisasse mesmo do pó. Mas como ela fica nesse toquezinho um pouquinho mais pegajoso, eu gosto de selar, mesmo eu não gostando de pó. Então, na hora de selar, eu pego um pó que seja bem fininho. Eu aproveito a iluminação dele pra devolver um pouquinho de glow, porque como é uma base mais mate, né, ela deixa a pele sem esse viço, assim, e eu gosto de passar, então, pra devolver um pouquinho do viço, tá? Então, pincel fofinho, um pozinho iluminador. Agora, entraria a parte que a gente precisa ser mais criterioso na hora de fazer iluminação e contorno e respeitar a anatomia facial de cada um, o propósito que você quer com esse contorno e com essa iluminação. De forma genérica, na internet, geralmente ensinam a iluminar a parte central do rosto, né, principalmente o terço do meio, e depois contornar a volta. O nome já fala, né, contorno vai contornar o rosto. Porém, a ideia da iluminação e do contorno é harmonizar, equilibrar mais esse rosto. Então, é ideal que vocês tenham acesso a uma consultoria, alguém que entenda, né, da maquiagem para harmonização facial, no intuito de fazer uma maquiagem mais personalizada, que entenda mais o visagismo e que possa passar o melhor contorno de iluminação pro seu rosto, para valorizar os seus traços, para não desequilibrar, tá? Vou fazer então como eu faria no meu rosto. Eu nem gosto de falar muito de formatos de rosto, né? Mas para facilitar a didática, assim, eu vou acabar usando essa linguagem. Tentem não se apegar a formato também. Ai, qual é o meu formato de rosto? Tentem ficar mais atenta, assim, ao equilíbrio dos terços do rosto e qual é a função e o propósito da técnica na maquiagem. Por que ilumina? Por que contorna? Porque tudo que vocês entenderem, o porquê vocês estão fazendo, mesmo que seja público amador, de automaquiagem, a hora que você entende o propósito, a proposta do negócio, você vai saber o caminho, né? Então eu sei que eu preciso iluminar para devolver vício e para trazer volume. Ah, então quais partes ficam melhor que eu faça isso? Então o interessante é que você consiga dar uma estudada assim pro seu rosto, tá? No meu caso, então, pro meu rosto, pro meu formato, eu faço a iluminação principalmente no terço do meio, no terço central, bato na frente, puxo para as laterais. Ó, percebam que só de iluminar um pouquinho devolve um glow, dá um arzinho de saúde. Essa é aquela maquiagem tipo, acordei linda e não uso make? Então eu coloco no terço central e puxo, um pouquinho aqui no queixinho, não coloco muito porque eu tenho o queixo um pouquinho mais proeminente, e um pouquinho aqui no terço da testa. Essa é a parte da iluminação, é um pozinho soltinho, então, como se fosse só pra selar, né? Ele já dá essa secada mesmo na base, então eu tenho usado, mas é bem pouquinho, uma benzida dele. E o que eu achei muito legal desse trio que a Pose me mandou, trio vegano Pose, a cor também é a número 1, é legal pra deixar na bolsa. Então eu tenho deixado a base, o protetor, o meu diluidor e o triozinho só pra transportar, que isso facilita bem. Essa cor deu certo na minha pele, então essa cor número 1. Eu vou fazer o contorno pro meu rosto seria... Eu tenho os 3 terços do mesmo tamanho, então a ideia é que eu só valorize esse equilíbrio que já existe e não acabe alterando esse equilíbrio, tá? Então eu vou entrar com o contorno aonde meu rosto já tem essa profundidade,
Não no sentido de alongar esse rosto, mas só dele trazer um pouquinho de arqueamento, rejuvenescimento e devolver um pouco de sombra, né? Que fica um rosto mais achatado com a base. Então, no meu caso, eu vou entrar aqui, ó, da bolinha da orelha, parando entre nariz e boca. Isso vai variar de rosto para rosto, então o ideal é que vocês tenham acesso a uma consultoria e estudem o rosto de vocês, tá? Esse contorno deles, eu entendo que é um marrom mais neutrinho, assim, ele não chega a ser nem muito quente, o que pra mim é ideal, as cores quentes pra mim não muito certo. E não é extremamente frio também. Eu gosto de um contorno mais frio, mas ele, pro meu tom de pele, deu certo, tá? Então, um pincel mais angularzinho, da bolinha da orelha, como se fosse parar entre nariz e boca, tá vendo? Isso pro meu rosto, tá? Então, ó, o contorninho. Eu jogo a sobrinha aqui pra contornar o rosto e vou pro outro lado. Então, ó, lembrem que o contorno pegou no pincel, você vai trazer de fora pra dentro. Sempre que você pegar o pigmento, pensa que o pincel vai estar com um acúmulo daquele produto. Então, você já vai depositar aonde você pode ter uma intensidade maior. Então, por exemplo, eu vou passar o blush. O foco do blush é devolver um ar de saúde. Então, o foco dele é frontal, é na massazinha. Então, se eu estivesse passando blush, o movimento é o contrário. Eu bato na frente e levo a sobra. Pro contorno, eu bato fora e trago pra dentro, tá? Ó, então aqui eu já contornei. E agora eu vou fazer a parte de blush. Ele vem então um blush e iluminador. Eu gosto de bater nos dois, porque daí eu já dou aquele arzinho de saúde e dou uma iluminada também. Ó, sorrisinho. Bate na frente para depositar o pigmento onde você pode ter mais cor e leva a sobra pro alto. Ó, aqui então a pele já tá pronta, já não tá transferindo, não tá voltando, só de usar esses recursos mais em pozinho, a pele já vai ficando mais selada. Como eu falei, se vocês observarem um pouco mais de longe, vocês não vão notar tanta diferença de subtom, mas de perto eu consigo perceber. Lógico que aqui eu tô de frente para uma luz natural e a ring light também, isso também acaba destacando um pouco mais as cores, tá? No dia a dia, em outras iluminações, fica menos. Ó, então aqui eu tô só na luz natural. Aqui na luz artificial, sem ser a ring light, tá vendo? O que mais eu faço, de repente, pro dia a dia? Esse triozinho que eles me enviaram, tem um marronzinho lá, né? Então eu pego, às vezes, um pincel de esfumar, com um pouquinho desse marrom, e só devolvo um pouquinho de profundidade aqui no côncavo, ó. Bem de levezinho, tá vendo? Uma outra coisa legal pro dia a dia que eu tenho feito, eu pego o iluminadorzinho que vem lá, ilumino aqui no ponto de arqueamento da sobrancelha, então você vai pegar o ponto que ela é mais alta e dar uma arrastadinha pra fora, não pra baixo. E no caso do meu olho, assim, como eu tenho um distanciamento proporcional, ou seja, o tamanho do meu olho é o mesmo tamanho da distância entre os olhos, eu posso usar um pouquinho de pontinho de luz. Em que situações a pessoa não deveria colocar esse pontinho de luz? Eu tô pegando o iluminador da pose mesmo, tá? Então, em que situações a pessoa não deveria usar esse pontinho de luz? Quando os olhos são mais afastados, ou seja, o olho tem, por exemplo, 3 centímetros, a distância entre os olhos tem 3,3, 3,5, às vezes até 4. E esse pontinho de luz, ele dá uma iluminada, assim, no olhar, né? Tira um pouquinho daquela escuridão que a gente tem aqui, daquela profundidade, porém ele afasta os olhos também. Então, dependendo se a pessoa tiver essa desproporção na divisão dos olhos, isso vai acabar evidenciando isso, tá? Então aí vocês evitam.